quando surge o primeiro homem, né? Depois da queda, aquele homem já tem esse questionamento: qual é o propósito? Propósito é objetivo. Qual é o objetivo da criação? Porque quando nós observamos a Bíblia e vemos o primeiro versículo, ele nos traz uma explicação de quem criou as coisas. O que é que diz o primeiro versículo da Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando nós pensamos no propósito da criação, precisamos pensar primeiro em quem foi que a criou. E me parece que essa é uma resposta que atende positivamente a esse questionamento. Quem criou todas as coisas? No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é algo razoável, isso é algo que a gente não precisa de grande esforço mental para aceitar. Nós sabemos, mas resta uma pergunta: para quê? Ou por quê? Por que Deus criou os céus e a terra? É claro que nós também poderíamos perguntar como Deus criou, e aí seria ainda mais difícil. Mas por quê? Para quê Deus criou os céus e a terra? E quando nós vemos ao longo da história, nós vemos que os filósofos, que os pensadores tentavam responder essas coisas. Nós lembramos lá na Grécia, né, no frontispício do templo de Apolo, lá o oráculo de Delfos, o que é que dizia? Conhece-te a ti mesmo. E aí nós lembramos de Píndaro, que falou: torne quem és. E também isso parecem que são sugestões interessantes, né? Que são sugestões que podem nos ajudar a pensar sobre o propósito da criação, o propósito das coisas, e em última instância o meu propósito. Por que é que eu estou aqui? Por que eu e você estamos aqui? Afinal, para que tudo isso? Para que tantas coisas? Aí eu me lembro que Máximo Confessor, um pai da igreja ortodoxa, da igreja oriental, ele disse que o cristão precisa de duas coisas: fazer uma leitura espiritual das Escrituras e fazer uma leitura espiritual da natureza. Que isso para mim é uma forma bonita de mostrar que existem coisas que a gente aprende com a Bíblia, mas existem coisas que a gente aprende olhando para a vida, olhando para as pessoas, olhando para as coisas, olhando ao nosso redor. E isso também não é um ensinamento novo, porque muitas vezes faziam perguntas a Jesus Cristo e ele respondia: olhai os lírios dos campos, olhai as aves do céu. E isso é interessante, porque o mestre faz isso, né? O mestre ensina até quando não fala. O mestre ensina sempre que existe um discípulo pronto para aprender. E nós cantamos hoje, nós oramos hoje, que queremos ter um coração ardendo por Cristo, por Deus. Então nós sabemos que nesta manhã estamos unidos, grupo de discípulos, com coração anseia. E ele não é pirangueiro. Ele não tem a mão encolhida para dar. Se nós queremos ensinamento, ele tem ensinamento para nos dar. E aí, pegando nesse esteio, olhai os lírios dos campos, olhai as aves do céu. Qual é o propósito das plantas? Ser planta. É claro que um biólogo vai pegar isso e falar de uma forma mais bonita, mais técnica, né? Aí, produzir fotossíntese, né? Liberar oxigênio, vai poder explicar coisas que eu não sei explicar, mas que na minha simplicidade
na minha limitação de conhecimento, eu sei que o propósito da planta é ser uma planta. Amém? Concordam? Olha, aves do céu, qual é o objetivo, qual é o propósito de um animal? Ser um animal. Não dá para esperar que um cachorro haja como um gato. Não dá para esperar que uma ave haja como um peixe. O propósito da ave é ser ave, o propósito do cachorro é ser cachorro, é agir de acordo com os instintos dele, é procriar, é fazer aquilo que é próprio da natureza do cachorro. Amém? E qual é o propósito do ser humano? Ser humano. Só que quando a gente chega aí, a gente começa a se preocupar e a gente começa a observar direitinho, dizer, certo, não é tão simples assim, porque afinal, o que é o ser humano? É interessante que na Declaração Doutrinária da Missão Batista Brasileira diz que o ser humano é criado para a glória de Deus, para amar e ser o Criador. Mas o que é o ser humano? Vamos pensar direitinho. O ser humano é aquela coisa que é um negócio estranho. Nem é bicho, nem é anjo. Um homem que invade uma creche e mata 4 crianças é um ser humano? Ou isso é algo que se espera de um ser humano? Ah, mas aí a gente está dando um exemplo muito extremo, certo? E uma pessoa que passa a madrugada diante da pornografia está agindo como ser humano? Alguém que precisa, em outra situação, que precisa de cocaína, que precisa de maconha, será que está agindo como ser humano? Uma pessoa que se caga e vai cambaleando pelas ruas, será que está agindo como ser humano? Será que isso é da natureza de um ser humano? Será que... Ah, mas isso daí também são exemplos extremos. E quando a gente passa por um lugar e deixa ele mais sujo do que chegou, será que isso é próprio do ser humano? Quando nós estávamos vindo da pista, uma coisa linda, aquele povo caminhando, mas também alguns deles deixando um rastro de sujeira. Será que isso é algo próprio do ser humano? Porque o ser humano tem uma coisa, uma inquietude. Aquilo que Albert chamava de sentimento de estar deslocado. Eu queria propor o seguinte, e já que é um negócio de jovens, eu acho que vocês vão topar. Eu vou fazer. Tira o sapato ou a sandália e troca. Pega o sapato esquerdo e coloca no pé direito. Pega o sapato esquerdo e coloca no... Ao contrário. A gente não trabalhou bem essas questões de lateralidade, né? A gente vai ficar assim até o final. Porque isso é uma representação de algo que o ser humano tem. Qual é a sensação que traz fazer isso? É uma coisa estranha, né? É uma coisa... É uma coisa chata, né? Não é uma coisa assim, meio chata? O ser humano tem uma coisa chata. E é interessante que eu descobri que existe no hebraico antigo essa palavra, do mesmo jeito que a gente fala em português, do jeito que a gente escreve em português. Não sei se é como a gente fala. Se eu estiver errado, o pastor Silvio me corrige. Mas eu peço que me corrija depois, né?
que é do mesmo jeito chata, C-H-A-T-A, chata. E essa palavra no hebraico que está na Bíblia, no Testamento, chata, é traduzida por pecado. No grego, essa palavra é amartiano, alguma coisa assim. Né? Aquela coisa, a martiologia, né? A doutrina do pecado. Mas aí é interessante porque a gente não aprende com os lírios, a gente não aprende com os animais, a gente aprende com as palavras também, né? Então, eu aprendi que o pecado é uma coisa chata. O pecado é uma coisa assim, inadequada. É como colocar o sapato esquerdo no pé direito e vice-versa. Porque muitas vezes a gente pensa no pecado somente como uma listinha do que fazer e do que não fazer. Ah, não, mas beber, não bebo não, porque beber é pecado. Aí outro já diz, só se beber muito, se beber um pouquinho, não é? Aí eu diz, não vou fumar. E ainda tem aquele povo que diz, não. Né? E a gente às vezes pensa que pecado é uma coisa que se faz. Mas pecado é uma coisa que se é. É uma coisa ontológica. O ser humano é pecador ontologicamente. O ser humano tem essa coisa inadequada, tem essa coisa chata, que nem é bicho e nem é anjo. Teve um teólogo presbiteriano estadunidense, J. Oliver Boswell, uma coisa assim, que ele definiu o pecado como aquilo que existe na criatura que vai de encontro ao caráter do Criador. É bonito um negócio desse. Assim, é bonita a definição, mas é triste. O pecado é aquilo que existe em mim que não glorifica a Deus. É muito mais do que o que eu posso fazer ou do que eu não posso. É algo que parece que está ligado em mim. É algo que tira de mim a humanidade. É algo que vai me tornando distante do propósito, do objetivo que eu tenho. E qual é o meu objetivo? Ser humano. Porque diferentemente de um cachorro que nasce cachorro, já nasce com os instintos de cachorro, o ser humano não nasce assim. O ser humano não nasce 100% humano. A gente vai se tornando. É aquilo que se chama educação. E a palavra educação a gente sabe que vem do latim, né? Educo. É ex, né? Sair de dentro para fora. Ser humano, a humanidade é algo que está essencialmente na gente. Mas a gente tem essa inadequação que a teologia chama de pecado. E o bom é que a teologia explica a origem do pecado, a origem dessa inadequação. E qual é a origem? Gênesis 3, né? Aí a gente pensa lá na Adão, Eva, a macieira, que não diz que é uma macieira, mas a gente pensa numa macieira, então tá tudo certo. Aí tem a serpente lá. O que representa isso? O que representa esse símbolo? Que é histórico, é literal, mas é mais do que isso também. O que representa isso? Suponhamos que isso aqui seja o universo, aqui, circundando. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Os céus é o reino da perfeição. A terra é o reino da imperfeição, é o reino do movimento, é o reino em que as coisas vão se movimentando. O ser humano foi caído, quebrado. É por isso que a gente é assim, meio quebrado mesmo, né? Xoxo, capenga. Tá dando para entender? Existe essa ruptura. Quero que a gente pense mesmo numa ruptura assim. Aí aqui no céu, o que é que tem no céu? Tem Deus, tem os anjos, tem amor, tem justiça. O que é que tem mais?
tem virtude, tem bondade. O que é que tem na terra? Tem ganância, tem ódio, tem incerteza, tem dúvida. E a gente percebe que na terra tem as coisas, mas nem tudo é tão ruim, né? Aí vai subindo um pouquinho, né? Tem a natureza, tem a arte, tem a beleza, tem umas coisinhas assim que se aproximam de cima, mas que ainda não são do céu. Mas existem essas gradações. Por estarmos aqui na terra, por estarmos desse lado, dessa banda daqui, a gente vivencia essas indefinições. Por isso que São Paulo apóstolo diz: o bem que eu quero fazer, o bem do céu que eu quero fazer, eu não faço. E foi Paulo, não fui eu não. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É interessante porque toda essa construção teológica é trabalhada, por exemplo, por Luís Vaz de Camões. Né? Todo mundo gosta, às vezes eu estou vendo até o sorriso do pessoal. Isso a gente ama, aula de literatura. Camões tem um poema chamado Sob os Rios que Vão, né? Rios que passam à tarde, ou Babilônia e Sião. E ele diz que existe uma saudade quebrante. É esse o termo que ele usa, uma saudade quebrante dentro dele, dentro de nós. E aí ele compara essa terra com a Babilônia, e a gente sente saudade de Sião. Ele se baseou no Salmo para fazer isso, né? Mas aí ele explica: essa Sião que a gente sente saudade não é a terra onde nasceu a carne, mas é o céu. Então, em que pese o ser humano tenha essa inadequação, o ser humano também tem essa vontade, essa busca por uma perfeição, essa busca por organizar as coisas. E é por isso que a gente tem uma sede de infinito, embora a gente também tenha medo do infinito. Está dando para entender? Nós temos esse dilema. E como resolver esse dilema? Como é que se resolve isso? Eu estou falando para vocês ajudarem. Como o ser humano resolve esse problema? Não resolve. Fica assim mesmo. O que é que resolve? Ou quem é que resolve? Deus? Mas como é que Deus resolve? Ou vocês não leram? Deus habita em luz inacessível. A Bíblia diz isso. Como é que Deus resolve? Eu estou mentindo? Deus habita em luz inacessível, não é assim que a Bíblia fala? Como é que Deus vai resolver isso? Deus é santo. E nós somos pecadores, ou não somos? E ainda tem um problema, porque a Bíblia fala lá em Atos que é em Deus que nós nos movemos, vivemos e existimos. Ou seja, Deus é santo e ainda carrega pecadores como eu e você nele. Por que não foi ainda? Porque foi destruído? Porque a santidade de Deus não nos fulminou. Amor? E como esse amor se manifestou? Enviando o seu filho. A gente está aqui. E existe algo dentro de nós que nos puxa para cima, embora também tenha coisa que nos puxa para baixo. Por isso que a gente tem que fazer terapia. Só que existe um que estava aqui em cima, que desceu. E isso forma uma cruz.
Essa cruz que liga aquilo que está em cima e está embaixo. A de cima que desceu. Fala o credo, né? Desceu as regiões inferiores. Só teve um. Gente, isso é maravilhoso. E essa disposição dele de descer até aqui foi antes do que aconteceu na manjedoura. Há uma cruz que existe anterior a essa cruz que é lembrada na Semana da Paixão. Antes de a Trindade dizer haja luz, a Trindade disse haja cruz. É por isso que nele nos movemos, vivemos e existimos. Porque os efeitos do sangue de Cristo são conhecidos desde antes da fundação do mundo. Porque ter o filho ao lado dele. Porque essa angústia, essa indefinição, essa coisa chata que existe no ser humano, só tem uma resposta. É sede e fome de Deus. E ele mesmo ensinou isso. O que é que ele fala lá em Mateus 4:4? Esse é o versículo que todo mundo tem decorado. Mateus 4:4. Qual é o contexto de Mateus 4? A tentação de Cristo no deserto. Então, Satanás olha para ele e diz: já que tu estás com fome, eu estou parafraseando, pega essas pedras e transforma em pão. O que é que ele responde? Povo tudo decorado aqui, tudo lindo, que lindo. Tem como fazer de novo para ficar ainda mais bonito, para o diabo ouvir isso de novo. Nem só de pão. Nem só dessas coisas daqui de baixo vive um homem. Nem só de inadequações, nem só de problemas, nem só de boleto para pagar, nem só... Vocês ainda não têm isso não. Nem só de trabalho para fazer, nem só de semana que vem tem prova, Jesus do céu, né? Vamos para o congresso para Jesus abençoar. A gente não estuda, mas chega lá, a gente marca tudo de Deus para passar, né? Nem só disso viverá o homem, nem só do que é material, nem só do que é carne, nem só material, mas de algo que está fora dessa bolha. E o que é isso? E toda palavra que procede da boca de Deus, essa coisa da boca, essa imagem da boca, na literatura hebraica, tem um poder maior do que a gente pensa aqui em língua portuguesa. A boca é algo de onde vem, de onde saem, de onde procedem fluidos de vida. Né? Jesus, como foi que Jesus foi traído? Por um beijo. Né? Esse simbolismo também da boca, né? Dos lábios. Né? Isso tem algo mais forte do que simplesmente uma personificação. Né? Deus tem boca? Toda palavra que procede da essência de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Não é só dessas coisas que a gente vive. Existe um outro pão. E que pão é esse? Esse pão da vida. Né? É João está no Evangelho de João, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão.
da vida. Porque a gente às vezes escuta tanto que parece que perde um pouco essa clareza. Eu sou o pão da vida. Que não é esse pão de padaria. João 6, 35, e repete um pouquinho depois, acho que no 47, 48, por aí. Eu sou o pão da vida. Né? Olha aí, o povo aqui é bereano, né? Vai atrás, não confie no que eu estou dizendo em tudo não, viu? Né? Não confie em tudo que todo mundo fala não, vai atrás mesmo, está certíssimo. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Tem um evangelho apócrifo, e evangelho apócrifo a gente... É um texto histórico, não é um texto inspirado. Né? É o de Filipe, que tem uma imagenzinha que é bonita, é interessante. A guisa de ilustração, não é inspirado. Amém? Está dando para entender isso? Né? Em que ele fala que antes de Cristo não existia pão. Depois de Cristo é que veio o pão. Antes de Cristo, continua Filipe, os homens se alimentavam como animais. Depois de Cristo, que é o homem perfeito, os homens passaram a se alimentar como homem. Entendeu? Captou? Pegou a chave? Que ele é o pão da vida. Porque ele é o único que nos ensina de verdade. Ele é o único modelo de ser humano. E isso é muito forte. Modelo de ser humano. Teu pai pode não ser modelo de ser humano. Tua mãe, teu pastor, teu professor, teu irmão, nem tu mesmo. Porque tem hora que a gente olha nós olhamos para nós mesmos e dizemos, eu não acredito que eu fiz essa presepada. Eu não acredito. Eu acho interessante quando as pessoas dizem às vezes, olha, se mexer comigo eu viro bicho. Novidade. É o quê? Difícil é a gente achar alguém que se mexer comigo eu viro gente. Quem ensina isso é Cristo. Se alguém bater no teu rosto, tira o braço. Se alguém age como bicho com relação a você, você age como gente. Foi isso que Cristo fez. Ele é quem nos ensina a ser gente. Ele é quem explica para nós o propósito da criação. E aí a gente lembra da ceia, né? Como foi a última ceia de Cristo? Né? Eu estou doidinho para terminar aqui. Não sei que tempo eu tenho mais não. Como foi a última ceia de Cristo? Vocês falem que me ajudem, por favor. Como foi? Lavou os pés dos discípulos. Olha aí que maravilha. E isso é muito forte, né? Não precisa lavar o corpo todo, basta só lavar os pés, né? Aí tem lá a mesa, que a gente pensa naquela imagem lá no quadro de Leonardo da Vinci. Não foi bem daquele jeito, mas a gente pensa que foi, então deixa pensar, né? E aí ele pega o pão, ele faz o que o pastor faz normalmente em culto de ceia, né? Ele pega o pão e diz, comei. Né? E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite em que Judas age como bicho diante dele, ele continua agindo como quem ele é. Amém? E pegando o pão,
Tendo dado graças, repartiu e disse: este é o meu pão. Porque você tem que comer da minha carne. Não é isso? É essa. É só participar da ceia uma vez por mês? É isso, mas não é só isso. Que carne é essa? O que é que fala lá no comecinho de João? No princípio era o Logos, o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aí vai descendo, mais embaixo ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual é a carne que a gente come? É o Logos, é o Verbo. E aí olha o come, olha a boca de novo, que procede da boca de Deus, que alimenta o nosso interior. Gente do céu, o quanto tem de gente sem vida interior. O quanto tem de gente que não sabe nem o que é isso. O quanto tem de gente que não aguenta 5 minutos em silêncio porque não aguenta o barulho que tem dentro da cabeça. O que é isso? É falta de vida interior. Gente que não consegue ficar parado. Vocês já viram isso? Gente que precisa estar sempre fazendo alguma coisa, fazendo rápido. É um foguete. Aí a gente às vezes olha e diz: está vendo como fulano é proativo, fulano é trabalhador, fulano é esforçado. Às vezes fulano simplesmente tem um vazio tão grande que não tem vida interior. Ele não alimenta dessa carne que é o Logos, do Espírito. E aí ele fica correndo e correndo e correndo. Aí um dia faz uma coisa, outro dia faz outra. E nem percebe o tempo passando. Como o pastor mencionou, era um dia desses, a gente estava aí. Agora já está aqui um pouquinho. Daqui a 2, 3 dias já passam 50, 60 anos. Porque é assim, é rapidinho. É rapidinho, voa. E aí chega um momento que não tem mais o dia que vem. Chega um momento que a gente se depara com a morte. E aí o que será da morte? O que será de nós diante da morte? Eu me lembro que Parmênides, um filósofo grego, dizia que a morte não existe. E aí eu que era antes de Cristo. Ele dizia: a morte não existe. Tanto é que uma vez estava passando lá o cortejo de uma pessoa conhecida na sociedade. Parmênides perguntou: olha, o que é que aconteceu? Aí disse: foi fulano, morreu, soubesse não. Ele disse: não, mas não morreu não, porque a morte não existe. E aí ele explicou: veja, o ser humano é formado de quê? Dizia Parmênides: espírito, matéria e forma. Espírito morre? A gente não vai discorrer aqui muito sobre espírito, porque seria muito profundo, mas a existência de um espírito demanda que não morra. O que é matéria? Segundo Parmênides. Se eu falo, eu não sei direito o que é isso. Se eu falo copo de plástico, eu sei o que é. Então a matéria é o plástico, a forma é o copo. A matéria se acaba. O que foi que Lavoisier disse? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a matéria se transforma. E a forma se muda, né? Se transforma. Então Parmênides já entendia que a morte não existe. E a Bíblia vai dizer, né, que o pó, a gente é pó e do pó volta ao pó, e o espírito volta para Deus. E Paulo vai explicar que o ser humano tem corpo, alma
e espírito. Então, são pensamentos parecidos. Um dia a gente se depara com a morte. E quando se depara, nós deparamos com a morte. O que é que vamos apresentar? Será que chegar para a morte e dizer, olha, eu fiz medicina? O que é que ela vai dizer? Beleza? Ah, eu comprei aquele carro que eu queria. Ah, eu ia para a igreja. O que é que fica depois da morte? Se a carne se acaba, se a matéria se acaba, se o pó volta ao pó, se as coisas daqui de baixo se transformam, o espírito vai para onde? Para onde ele está acostumado a ir. Se o espírito está acostumado a estar em comunhão com Cristo, ele vai para Cristo. Se não tiver, ele vai para onde? Para longe de Cristo. E que isso é uma questão de justiça, não é de castigo. Se o espírito gosta de mentira, se gosta de adultério, de fornicação, de depravação, de tudo que não presta, ele vai fazer o que é o céu. Quando Cristo voltar, ele não vai mudar o caráter de ninguém. O que é que nós precisamos fazer diariamente? Comer desse pão, beber esse sangue. Que sangue? O Espírito Santo. Vocês conhecem a oração do Pai Nosso? Todo mundo conhece, né? O que é que diz a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Deus criou o céu e a terra, assim na terra como no céu, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão é esse? No Evangelho de Lucas tem assim, né? O pão nosso, né? Panem nostrum quotidianum. No Evangelho de Mateus, lá em Mateus 6, tem um neologismo, né? Tem uma palavra panem nostrum supersubstantialem, que o pão suprasubstancial, pão de uma substância acima de todas as substâncias, que esse pão nos dê hoje. Que pão é esse? É Cristo. Que Cristo nos alimente o nosso espírito todo dia. Só que a gente às vezes parece que ora uma coisa, mas faz outra. A gente às vezes parece que quer fazer o mínimo possível. Tem uma coisa para fazer, mas eu um exemplo interessante esses dias. Imagina que a esposa diga: pode lavar os pratos, por favor? Aí eu pergunto: se eu não lavar, você vai se divorciar? Ela vai dizer: não, eu estou cansada, eu não vou lavar não. Aí no outro dia ela pede: olha, leva isso aqui lá embaixo, por favor. Se eu não levar, você vai se divorciar? Não. A gente com Deus parece que age pior, né, do que isso. Imagina fazendo isso todo dia. Todo dia. Aí às vezes a gente faz isso. Às vezes Deus diz: olha, aquele palavrãozinho que você tem o costume de falar,
fala mais não. A gente olha para Deus e diz, eu vou para o inferno por conta disso. Não vai. Aí Deus diz, olha, aquela série que você assiste, que não é errado assistir, mas que você assiste tanta série e lê tão pouco a Bíblia, por que você não assiste menos e lê um pouquinho mais? A gente diz, eu vou morrer, eu vou para o inferno por conta disso. Está dando para entender? Isso é uma ilustração. Eu acho bonito, às vezes, tá nesse período de missões, por exemplo, e a gente às vezes olha os missionários naquela coisa aguerrida, aquela coisa bonita, e a gente se inspira e chora e diz, olha, imagina se a igreja aqui for perseguida, o que é que eu faço? Nada. Nada. Porque a gente, às vezes, Deus pede para a gente uma coisa besta. E a gente não faz. Não, eu vou dar minha vida para missões. Às vezes a gente pensa que dar a vida é dar a morte, né? É feito no casamento. Não, vou dar minha vida pela esposa, né? Se ela estiver morrendo, eu vou lá, aí salvo. Não é isso não. É dar a vida. A gente às vezes querer fazer uma coisa, mas tem que fazer outra. Ter a vida de Cristo às vezes é isso, né? É o ego querendo que a gente faça uma coisa e a gente tendo que fazer outra coisa. Por quê? Porque é Cristo em nós, a esperança da glória. Por amor a Cristo. E a gente às vezes precisa deixar de fazer algumas coisas lícitas, algumas coisas que não são. Né? Qual é o problema? Mas às vezes não. Só que às vezes Deus quer falar com você naquele momento. Aí veja, Deus procura uma planta, a planta está lá. Deus procura um cachorro, o cachorro está lá. Deus às vezes procura a gente e a gente não está. Por isso que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E o que é isso? Ele procura gente, Ele procura ser humano. Ele procura pessoas que estão buscando essa espiritualidade. Será que a gente está buscando de fato? Ou será que a gente às vezes está caçando meros formalismos? O que é que diz o tema é a tua criação, a divisa? Porque somos, sem um pouco, né? Porque somos criação de Deus. Espera um pouquinho. Você sabe no original como é que é essa criação no grego? Poema. A mesma palavra que dá origem a poema. Nós somos poema de Deus. Se você não se emociona com isso, está precisando se emocionar um pouquinho mais. Nós não somos criação de Deus do jeito que se cria gado, não. Como loteria genética. Como um conglomerado de células, não. É como uma obra de arte. Ei, tu não é pouca coisa, não. Tu és criação de Deus, tu és poema de Deus. E aí continua, né? Realizada, né? Essa criação, esse poema, realizada em Cristo Jesus. Vê que não tem vírgula aqui. Não é uma explicação. Naturalmente você é um poema de Deus por causa de Cristo. Mas isso tem um propósito, tem um objetivo. Aqui esse para, né? Finalidade. Para o quê? Fazermos boas obras. E como é que começa? Qual é o primeiro passo para essas boas obras? Se alimentando dessa carne, bebendo deste sangue, que não é um canibalismo, né? É dessa carne etérea, é desse logos
Quando João escreveu no princípio era o Logos, ele estava no conceito lá do Heráclito de Éfeso. Era uma imagem que o povo sabia. O povo da época dizia que quem criou o mundo foi o Logos. Foi essa força oculta. E aí o João diz, certo, essa força oculta se tornou homem. É esse Logos. É essa coisa intangível, invisível, mas real. Mais real do que isso que a gente toca. Porque essas coisas que nós tocamos, que nós pegamos, isso se acaba. Mas esse pão super substancial, ele nos torna poema de Deus para que façamos boas obras, as quais Ele mesmo preparou de antemão para que nós a praticássemos. Porque você foi viver essa coisa. Você não foi feito para viver essa inadequação. A guisa de ilustração. Te levanta, por favor. O que é que Cristo faz? Ele lavou os pés dos discípulos, Ele vai aliviar nossos pés também. Ele coloca o sapato direito no nosso pé direito. Ele coloca o sapato esquerdo no nosso pé. Ele supre as nossas lacunas, as nossas inadequações. Aquela saudade quebrante que nós... Essa coisa que nós temos de não ser nem bicho, nem anjo. Ele nos faz, de fato, ser humanos. E um ser humano, por onde passa, torna a coisa melhor do que encontrou. Um ser humano de verdade faz isso.